Boa noite, queridas e queridos seguidoras e seguidores do nosso Elas no Processo. Hoje a gente vai ter uma live diferente, uma live em que a gente vai ter dois convidados. Grande Mazei já está aí conosco para participar dessa live. Angélica Mota. Bom, na live de hoje nós vamos tratar de um tema bem atual, bem relevante, que é o das propostas legislativas sobre as ações coletivas, mas na visão de dois advogados públicos. Marco Aurélio Peixoto, que está aqui ao meu lado, e Fábio Monerá, que vai entrar já já aí com a gente, já entrou aí na live. A gente vai colocar ele aqui. Então a gente vai ter uma live hoje diferente, né? Porque, na verdade, eu serei aqui uma entrevistadora, né? Vou entrevistar aqui dois Olá, meus advogados amigos. públicos. Grande, Fábio, tudo bom, meu amigo? Tudo bom? Saudade de vocês, hein? Poxa, Igualmente. também, viu? Coisa boa revê-los ainda que à distância. Pois é. Então, eu estava aqui explicando, Fábio, que a gente vai fazer uma live diferente aqui hoje, no Elas no Processo, onde eu vou, na verdade, entrevistar, né, dois advogados públicos no que diz respeito às propostas legislativas que versam sobre ações coletivas. Então, primeiro eu vou fazer a apresentação dos dois, a apresentação de Marco Aurélio Peixoto e deixa eu colocar aqui só o tema para fixar. Deixa eu só fixar aqui o tema. Pronto, tema fixado. Então, primeiro eu vou fazer a apresentação dos dois e em seguida a gente começa aqui fazendo algumas perguntas sobre esse tema que é tão relevante e já está sendo objeto de vários eventos por todo o país. Então, nosso primeiro convidado, Marco Aurélio Ventura Peixoto, que é advogado da União, mestre em Direito Público pela UFPE, especialista em Direito Público pela UNB, membro do IBDP, associado fundador da ANEP, professor honorário da ESA de Pernambuco, professor da graduação em Direito do Centro Universitário Estácio do Recife, das especializações em Processo Civil da UFPE, da Estácio, do ATF, da ESMATRA, do IMADEC, FACESF, Espaço Jurídico, é também coordenador da pós-graduação em Advocacia Pública do IAJUF e diretor da Escola da AGU na Quinta Região. É também conselheiro regional da OABPE, e para quem não sabe, que está nos assistindo, por isso que a gente está aqui ao lado um do outro, é também o meu esposo, que é, na verdade, a principal qualificação dele, né? De tudo aqui que eu falei, é a principal. Exatamente. Não é não, Fábio? Exatamente. Essa aí, botando isso no currículo, não precisa falar mais nada. Então, fazendo agora a apresentação do nosso querido amigo Fábio Vitor da Fonte Monerá, que eu preciso também dizer que, além de Marco, evidentemente, Fábio é um dos grandes incentivadores da atuação das mulheres no processo. Isso eu posso dizer porque, muito antes desses movimentos começarem, Fábio já nos dava oportunidades, né? Então, eu aproveito, Fábio, esse canal, que é um canal que está crescendo muito, Elas no Processo está crescendo bastante, mas, assim, eu precisava destacar isso aqui, que você, lá nos idos de 2015, né? A gente já tinha essas parcerias, você já confiava no nosso trabalho. E tantas outras mulheres. E de tantas outras mulheres. Estou falando nosso, né? Que não era só eu. Né? Então, você sempre foi um grande incentivador das pesquisadoras, das processualistas, enfim. Então, eu queria fazer esse registro aqui de público. Mas Fábio é doutorando, é mestre especialista em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, é bacharel em Direito pela Unicap de Pernambuco, é procurador federal, é coordenador e professor do curso de especialização em Direito Processual Civil da ESA, da OAB de São Paulo e das subseções de Santos e Ribeirão Preto. É membro do IBDP, membro do Centro de Altos Estudos em Direito Processual, membro da ANEP, ex-diretor da Escola da AGU em São Paulo, ex-coordenador nacional de Direito Processual Civil da Escola da AGU também, professor de Direito Processual da Faculdade de Direito
da Universidade Judas Tadeu, autor e coordenador de publicações do livro Introdução ao Estudo do Direito Processual Civil, Súmulas e Precedentes Qualificados, da editora Saraiva. Então, a gente já foi aqui com 50% do tempo da live, na apresentação dos nossos convidados e da leitura dos seus currículos. Então, vamos ao que interessa, que é falar sobre essa temática, Fábio, que eu vou aqui aprender com vocês. Né? Eu preciso aqui fazer a minha confissão de que eu não tive tempo ainda de fazer o estudo dessas temáticas. Então, na verdade, eu vou aqui aprender hoje com vocês realmente sobre esses projetos de lei relacionados às ações coletivas. Então, minha primeira pergunta vai para Marco. Na verdade, as primeiras perguntas vão para Marco, que vai fazer a introdução do tema. Mas, Fábio, você fica à vontade para fazer intervenções, para complementar o que você achar relevante. Mas eu queria começar perguntando para Marco qual é o cenário atual. Né? A gente sabe que nós temos aí algumas leis que versam sobre demandas coletivas. A gente sabe que a gente tem a doutrina costuma dizer que há um microsistema dessas leis que tratam das ações coletivas. Mas, então, qual seria o motivo? Uma pergunta que eu queria até fazer, que Marco ou Fábio podem responder, por que o CPC não tratou já disso? Né? Por que a gente não teve o tratamento dessa matéria logo no Código de Processo Civil? E aí, eu já emendo com a pergunta de qual é o cenário atual? Por que a gente precisa, e se é que a gente precisa mesmo, de uma nova legislação relacionada às ações coletivas? Bom, vamos lá, né? Primeiro, agradecer aí ao convite do Elas no processo, né? A segunda oportunidade que eu tenho de participar aqui de uma live do Elas. Sempre um prazer muito grande. Eu sou fã desse projeto desde o seu nascedouro, quando nem nome ele tinha. Mas você não vai conseguir, né? Porque o Fernando falou que o som... não sei se o som tá chegando ruim. Tá bom, tá bom. Não, tá bom, o som tá chegando bom. Eu só falou sobre o que acha bonitinho, né? Fogo, eu aqui, o maior trabalho, Fernanda. Para botar o fone, vou tirar. Tá tranquilo. Vou tirar. Bom, então, primeiro agradecer o convite de todo o projeto, né? Mandar um beijo aí para todas as mulheres que fazem parte desse brilhante projeto. Saudar meu querido amigo Fábio Monerá. Na verdade, Renata, essa pergunta, né, de qual é o cenário atual, a grande verdade é que, de algum modo, esses projetos surgem em função do cenário tumultuado que a gente vive, em função da ausência de uma legislação específica que trata das ações coletivas. O que a gente tem hoje é uma diversidade de leis, algumas muito antigas, outras mais recentes, que tratam das mais variadas ações, né, que cuidam dos direitos coletivos, né, da tutela coletiva em sentido amplo, e, por via de consequência, outras que são ou que têm um tratamento menor, né, um tratamento menos detalhado, e fica aquela história. Vivemos no microsistema. Que microsistema é esse? Quem compõe o microsistema? Basicamente, o que a doutrina costuma elencar é que a lei da ação civil pública, né, a 7347, que é de 1985, e o Código de Defesa do Consumidor, né, uma parte do Código de Defesa do Consumidor, que é a que disciplina a ação, a tutela coletiva do consumidor, são, digamos assim, o que compõem o chamado núcleo duro, né, da tutela coletiva, né, das ações coletivas. Mas a gente tem outras leis que disciplinam igualmente ações coletivas. E aí basta lembrar a Lei da Ação Popular, né, a 4717 de 65, a Lei do Mandado de Segurança, que hoje é a 12.016 de 2009, e que trata do mandado de segurança coletivo, a lei que trata, né, da ação de improbidade. Enfim, então a gente tem uma gama diversa de legislações esparsas que vão se complementando entre si, mas de algum modo a gente tem uma carência de tratamento uniformizado desta questão. E aí você pergunta, mas por que o Código não tratou disso? Pois bem, a gente tem no Congresso Nacional, né, Fábio, projetos de lei que tramitam aí alguns há mais de 10 anos para tentar disciplinar tutela coletiva. Né? A gente vai falar aqui mais especificamente de 2 desses projetos, porque estão na crista da onda, porque são, né, do mês passado, mas a verdade é que a gente tem tentativas no Congresso Nacional, né, e havia essa tentativa, então, de algum modo, se deixou de lado isso no Código de Processo Civil,
de 2015, né, muitos defendiam que se criasse um capítulo no Código para tratar, um título no Código para tratar das ações coletivas, acabou não vingando. E a gente tem, na verdade, na redação original do Código, duas passagens tímidas, uma que acabou sendo vetada, a gente tem lá a previsão do inciso 10 do artigo 139, que é aquele que trata lá dos poderes, deveres do juiz, eu vou até ler para vocês aqui, ele fala que o magistrado pode oficiar legitimados para a tutela coletiva quando ele perceber que existem demandas repetitivas. Então, a possibilidade do magistrado oficiar, Ministério Público, Defensoria Pública, outros legitimados, diante de demandas repetitivas que poderiam se transformar em ações coletivas. Essa é uma tímida previsão. E havia aquela previsão que foi objeto de veto pela então presidente da República, que estava lá no artigo 333, né? Muito aluno chega lá e fala, olha, o 333 está lá, vetado. O que é que tinha aqui? Era a possibilidade da conversão das ações individuais em ações coletivas. Então, a gente tinha essa previsão no Código de Processo Civil, na redação original, aprovada pelo Congresso Nacional, mas que foi objeto de veto por parte da presidente Dilma Rousseff. Então, o cenário atual é mais ou menos esse. A gente tem um microsistema em que o duro, né, composto aí pela 7347 e pelo Código de Defesa do Consumidor, e outras leis que vão ali se complementando ou buscando complementação umas nas outras para compor esse microsistema aí de tutela coletiva. Então, quais são esses projetos, né, de lei que estão em tramitação e qual é a movimentação recente que esses projetos têm que está trazendo esses debates à tona nesse momento? Então, a grande questão, ou que tem gerado, né, Fábio, o debate aí, é que agora em setembro, coincidentemente, um dia após o outro, a gente teve, primeiro, o Conselho Nacional de Justiça noticiando, né, uma visita ao Congresso Nacional, ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para entregar um anteprojeto de lei que foi objeto de confecção por um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça, projeto de lei este que será objeto de comentários aí muito mais detalhados e pormenorizados por Fábio, que analisou, inclusive, fez um estudo detalhado no âmbito da AGU sobre esse tema. E no dia seguinte a gente teve a propositura por parte de um dos deputados, o deputado Paulo Teixeira, que é um deputado que foi muito importante, né, no cenário da construção do Código de Processo Civil de 2015. E aí o deputado Paulo Teixeira apresentou um projeto de lei que é um projeto de lei para tratar da nova lei da ação civil pública. Só que, na verdade, é um projeto de lei para tratar de ação coletiva, lato sensu, e não apenas da ação civil pública. Ele traz isso na ementa, traz isso em várias passagens, mas não é para tratar apenas da ação civil pública. Então, na verdade, esse grande falatório e essa enxurrada de artigos que a gente tem visto aí nos sites jurídicos falando, né, dos dois, né, do anteprojeto e do projeto de lei do deputado Paulo Teixeira, é porque eles aconteceram agora no mês de setembro, aconteceram agora recentemente, e aí começou essa discussão. Então, na verdade, a gente tem projeto de lei há muito tempo tramitando no Congresso Nacional, mas agora, de modo mais sistematizado, surgiu um projeto de lei fruto de um grupo de trabalho constituído no âmbito do CNJ, e esse projeto de lei é apresentado pelo deputado Paulo Teixeira. E aí é bom destacar, né, Fábio, que esse grupo de trabalho não era apenas de conselheiros do CNJ. Eu vou até fazer menção aqui rapidamente. Ele foi coordenado pela ministra Isabel Galotti, do STJ, mas tinha dois conselheiros do CNJ, né, o conselheiro Henrique Ávila, a conselheira Maria Tereza Willi, o ministro Pujato Faria, que é do STJ, o ministro Bruno Dantas, do TCU, que fez parte da comissão de notáveis na época da construção do Código de Processo Civil, desembargador Luiz Mendes, do TRF da 2ª Região, que é da UERJ, e que é um dos grandes conhecedores da temática da tutela coletiva, desembargador Sérgio Shimura, da mesma forma, do TJ de São Paulo, o promotor Ricardo Leonel, do Ministério Público de São Paulo, também é um grande conhecedor da tutela coletiva, juiz Rogério Castro Sampaio, secretário especial de programa do CNJ, e alguns advogados que contribuíram com a construção do Código ou que são, né, conhecedores do tema da tutela coletiva. Fred Dias Júnior, Jorge Abu, Humberto Teodoro Júnior, Patrícia Pisol, Tereza Rudalvin e o Helder Queiroz dos Santos. Então foram esses que compuseram um grupo de trabalho responsável pela confecção deste projeto, deste anteprojeto que o CNJ apresentou ao Congresso Nacional, Renato. E a advocacia pública, Marco? Participou da construção do projeto? Não participou? Ficou de fora? Se ficou de fora, quais os prejuízos que vocês enxergam nessa ausência de participação da advocacia pública?
Renata, a conversa que eu tive com o Fábio há 2 semanas atrás, quando ele estava começando ou construindo um estudo sobre esses dois projetos, um estudo comparativo sobre esses dois projetos, iniciou exatamente a partir daí, né, Fábio? A gente conversando por telefone numa sexta-feira à tarde, exatamente da ausência de participação da advocacia pública nisso. Por isso que a gente fez tanta questão que o tema da live fosse a visão da advocacia pública sobre os projetos, sobre essas propostas legislativas. Por quê? Porque nós, e aí eu não estou falando só da União, falo da União, dos estados, dos municípios, dos entes da administração indireta, somos grandes clientes, digamos assim, da tutela coletiva, quer no polo ativo, quer no polo passivo. Né? Então, me parece, e sei que Fábio comunga da mesma opinião, me parece absolutamente injustificável que a advocacia pública não tenha participado. E aí eu vou acrescentar mais um aí, a Defensoria Pública também, né, não tenha participado da construção, né, dessas propostas legislativas. Né? Porque, sem qualquer sombra de dúvidas, quando você vai construir algo desta envergadura e que tem uma importância muito grande, há vários pontos objeto de elogios nessas propostas, é indiscutível, né? Elas se faziam necessárias, mas a verdade é que era preciso que a advocacia pública tivesse participado. Eu diria que nós todos, de uma maneira geral, né, e falo porque participo da Comissão Nacional da Advocacia Pública da Ordem, e vi a surpresa de vários colegas advogados públicos estaduais, municipais, federais, espalhados pelo país, com a proposta apresentada. Logo olhamos a comissão, onde está? Que advogado público aí participou da construção disso? Em que momento nós fomos ouvidos? Será que nós deveríamos ou devemos ser ouvidos apenas, né, Fábio, no momento em que o projeto está tramitando no Congresso Nacional? Será que não havia uma contribuição a ser dada previamente? Então, se cabe uma crítica a ser feita a essas duas propostas, é a ausência de participação da advocacia pública. É óbvio que nós seremos ouvidos agora na tramitação, a assessoria parlamentar da AGU já está atuando, sem qualquer sombra de dúvidas, tema que justifica a realização de audiências públicas, mas teria sido importante que na construção desses projetos a advocacia pública pudesse ter sido ouvida para opinar, né, já que somos, repito, clientes frequentes no polo ativo ou passivo da tutela coletiva, Renata. Perfeito, Marco. Agora eu vou começar a fazer umas perguntas para Fábio, né? E aí entrando mais, de uma forma mais aí aprofundada, nos termos, né, dos projetos. Então, Fábio, primeira pergunta. Há uma previsão nos projetos da necessária correlação das ações coletivas com os precedentes? A gente sabe que o Código de Processo Civil tentou, não sistematizar essa questão, embora a gente saiba que há alguns dispositivos que tem ali, que não guardam uma correlação adequada, né? A gente tem ali vários dispositivos que tratam de improcedência liminar, tutela da evidência, mas que quando vão tratar dos temas relacionados aos precedentes ou às decisões que vinculam, a gente sabe que não houve uma correlação tão exata. Mas o CPC tentou, né, fazer essa construção da vinculação das decisões judiciais aos precedentes ou às decisões vinculantes, aos padrões decisórios vinculantes, enfim. Os projetos, Fábio, eles fazem essa correlação ou a temática de precedentes passa ao largo? Excelente pergunta, minha amiga. Em primeiro lugar, mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que estão nos assistindo. Boa noite a vocês dois. Eu queria dizer que ou a coincidência da vida é uma coisa realmente inexplicável, ou vocês têm uma equipe de marketing sensacional, porque isso chegou na minha casa hoje. Eu cheguei em casa às 7 horas, tá? E vi o envelope e eu nem olhei o remetente. Eu falei, é o livro que a gente já tinha conversado, é a segunda edição do Fazenda Pública e Execução, que terá que ter uma terceira edição e um capítulo completo de execução coletiva, e se aprovado esse projeto. A sua pergunta, Renata, ela é excelente. Eu queria só começar dizendo dois comentários rápidos sobre algumas observações do meu querido amigo Marco Aurélio. A primeira, de fato, né? Precisamos de uma lei que disponha sobre
normas gerais de ação coletiva, ou de tutela coletiva, como queira. O projeto 4441 do deputado Paulo Teixeira, que tem muitos avanços do ponto de vista normativo, ele, na minha visão, ele é pouco autodisciplinar, e é isso que consta da emenda, um procedimento de ação civil pública. É menos do que a gente precisa hoje, por uma série de razões, a começar pela sua questão, que não versa sobre procedimento e nem versa sobre ação civil pública. E a própria leitura de vários dispositivos específicos desse projeto de lei não versa sobre procedimento de ação civil pública, versa sobre normas gerais de tutela coletiva, que é o que precisamos. Mas se é o que precisamos e é o que consta no corpo deste, que é um dos projetos, o Marco lembrou bem, o belíssimo anteprojeto construído pela comissão do CNJ, se é o que precisamos e se é o que ambos os projetos pretendem, que passemos a dar o nome correto, né? Uma lei que disciplina as normas gerais de ação coletiva, ainda que haja espaço para um aspecto ou outro específico do mandato de segurança coletivo ou da ação popular, que está não inteiramente revogado. E quanto, de fato, a participação do advogado público ou da advocacia pública, ela é sem sombra de dúvidas fundamentais, fundamental, indiscutível, isso é indiscutível. Nós temos a legitimidade ativa, diga-se de passagem, a mesma legitimidade ativa que tem a União, os estados, que, no fundo, são representados em juízo pela advocacia pública, é a mesma do Ministério Público, da Defensoria, também citada, e somos, em grande medida, legitimados passivos. E como legitimados passivos na defesa do interesse público, também temos muito a contribuir ao lado, né, dos olhos dos juízes, dos magistrados, embargadores, ministros, etc., dos conselheiros e dos promotores de justiça, ou mais amplamente dos membros do Ministério Público. Eu fico tranquilo, haja vista que trata-se de um início de conversa, um início do debate que vai se travar, eu quero crer, com a devida profundidade no Parlamento. E aí a advocacia já está atenta, a Advocacia Geral da União já está atenta, e eu tenho certeza que um dos motivos que me levou a estar aqui hoje é o fato, né, de eu ter já passado para vocês, que a Procuradoria-Geral Federal me pediu, inclusive, um parecer preliminar acerca de um dos projetos, era o que estava efetivamente formalizado na Câmara dos Deputados, fazendo a leitura com olhos da advocacia pública. Eu confesso que já fiz esse parecer, cotejando com o anteprojeto do CNJ, já, ainda que não formalizado, hoje já está, mas ainda que não formalizado, enfim, já apresentado formalmente e anunciado na Câmara dos Deputados. Era um trabalho que vinha desde setembro do ano passado e, portanto, esse cotejo, inclusive, me ajudou bastante, porque eu vejo no anteprojeto alguns aspectos vantajosos. E nesse ambiente, né, do parlamento, que é o ambiente de produção legislativa, me parece, eu tenho certeza, mais do que me parece, que nós teremos, como advocacia pública, a voz e seremos ouvidos na medida adequada. Então, eventualmente, poderei tecer algumas considerações da falta da advocacia pública nesse primeiro momento, a disciplina do reexame necessário, na minha visão, faltou ali ver a possibilidade da advocacia pública como ré, etc., mas a gente pode chegar lá. Mas, sem mais delongas, entrar na pergunta da minha querida Renata, que eu agradeço mais uma vez. Talvez, eu costumo dizer que o grande mote do CPC de 15, que tem várias vantagens, mas o grande mote do CPC de 15 talvez tenha sido a uniformização da jurisprudência por meio, e a estabilidade da jurisprudência por meio da criação de um sistema de precedentes qualificados e a tentativa de racionalização da litigiosidade repetitiva. E eu diria que o grande mote destes dois projetos é o mesmo. Qual seja, como você muito bem já levantou a bola, compatibilizar o sistema da ação coletiva, criado ali, vamos pegar como marco histórico a Lei da Ação Civil Pública de 1985, né, depois passa em 1990 com a Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, etc., e o sistema de precedentes do CPC de 15. Vejam, são coisas diferentes. Isso é algo que precisa ser dito de uma maneira lapidar. São técnicas processuais diferentes, né? A ação coletiva, ela volta-se à produção de uma coisa julgada erga omnes, ao passo que a metodologia de produção de precedente qualificado visa a produção de um entendimento vinculante.
Isso já é o regime da coisa julgada existe no sistema de ação coletiva. O regime de efeito vinculante é algo completamente diferente se a gente olha para o sistema de precedentes. A influência de um julgado na ação coletiva, vamos pegar aqui na esfera individual, do jurisdicionado, muitas vezes a formação de um título executivo para fins de execução individual, ou seja, a execução individual de um título coletivo, ao passo que a influência de um precedente qualificado vinculante, fruto de um sistema de precedentes, é a orientação, a necessidade de conformidade do julgado individual com aquilo que foi consagrado no entendimento vinculante. Então, sobre essas perspectivas que eu aqui destaquei, são sistemas, eu diria até, extremados. Agora, e até por isso eles têm campos de atuação distintos. Por exemplo, a ação coletiva é utilíssimo, um dos seus objetos são os direitos difusos, né? Não me parece que os direitos difusos, sequer, na medida em que os titulares são indetermináveis, os direitos difusos sequer geram litigiosidade repetitiva. Então, o regime da ação coletiva, da coisa julgada erga omnes, a legitimidade autônoma, extraordinária, etc., é utilíssimo para os direitos difusos e os direitos difusos não encontram eco no sistema de precedentes. Ao passo que algumas questões submetidas, por exemplo, à repercussão geral, que é técnica de formação de precedente qualificado, ou mesmo, dou um exemplo aqui, questões processuais, objetos que podem ser objeto de RDR, respectivo, etc. Eu queria perguntar, as questões processuais. Exato, dizem respeito ao sistema, apenas e tão somente, do sistema de precedentes. Agora, existe, né, nessas duas zonas, nesses dois conjuntos, existe uma zona de interseção muito grande, que é justamente, eu destacaria aqui, os direitos individuais homogêneos. Os direitos, as ações coletivas, elas são vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos de maneira uniforme, por meio da coisa julgada erga omnes e formação de um título executivo no coletivo em favor do indivíduo. E o sistema de precedentes também se presta, por um outro método de produção de pronunciamento vinculante, também se presta a tutelar os direitos individuais homogêneos de uma maneira uniforme e racional. Então, o grande traço, o passo que precisamos dar, e precisamos tomar muito cuidado ao construirmos essa técnica, é criarmos, né, a sintonia necessária nestes eixos, nesses nichos que os dois sistemas se encontram. E aqui, me parece, né, que os projetos eles são felizes. Em primeiro lugar, olha só que interessante, isso é algo que aqui na AGU, especialmente na PRF3, eu já joguei para a galera, assim, para ver até onde nós iríamos tentar. Mas o que os dois projetos dizem é o seguinte: a ação coletiva ela tem preferência para fins de afetação como repetitivo, como IRDR, como réis repetitivo. Eu já joguei aqui na Procuradoria a seguinte ideia: por que a gente não joga, não pede instalação de IRDR em toda ação coletiva? Né? Na medida, pelo menos nessas que versam sobre direitos individuais homogêneos, obviamente. É lógico que é uma ideia que precisa ser lapidada, mas o que os projetos colocam me parece mais interessante, né? Que é tornar preferencial, de modo que o mesmo procedimento forma coisa julgada erga omnes e permite a execução, mas uniformiza o entendimento como dentro do sistema de precedente vinculante, gerando uniformidade nesses outros processos que sobram, né? E uma outra característica dessa... Tem um artigo de Didier sobre isso, eu me lembro que acho que é Didier e Zanetti. Eles têm um artigo exatamente sobre isso, onde eles analisam essa questão da preferência, das ações. Se eu não me engano, eu li há um tempo atrás. Errado, mas eu acho que talvez tenha até anunciado sobre isso. Depois eu falo com certeza. Exato. Me parece que há enunciado do FPPC também. E o que, diga-se de passagem, faz todo o sentido. Por que faz todo o sentido? Porque a ação coletiva, e isso no projeto fica ainda mais claro, ela já é vocacionada a uma maximização do contraditório,
há uma intervenção de terceiros na qualidade de amicus curiae, ela já atrai uma representatividade mais adequada, porque não se trata de um sujeito, não é o seu José contra a operadora Claro, é a Anatel, é a União, é o Ministério Público, é a Associação de Defesa do Consumidor, é a Defensoria Pública. Né? Eu achei aqui, Fábio, o enunciado 615 do FPPC diz: na escolha dos casos paradigmas devem ser preferidas como representativas de controvérsia demandas coletivas às demandas individuais, observados os requisitos do artigo 1036, especialmente o respectivo parágrafo 6º. O enunciado 615 do FPPC. Perfeito. Isso vem sendo trazido para a letra da lei. Os precedentes no STJ, isso começou com o voto vencido do ministro Herman Benjamin, mas hoje já é uma posição majoritária nesse sentido no STJ, já vem nesse sentido, justamente para se adequar ao sistema do precedente, que também exige uma maximização de contraditório, uma publicidade ampliada, motivação, etc. O ganho que temos aqui, isso está nos dois projetos, é que vira letra da lei. Né? E ainda vivemos, né, em alguma medida, naquele sistema onde é que está escrito? Ah, mas é a lógica sistemática, interpretação teleológica, etc. Não, olha, é o artigo 4º, é o artigo 5º da lei número tal, que um desses projetos, ou a fusão de ambos, irá se tornar, que estabelece isso de uma maneira muito clara. E aí, com isso, eu quero crer que temos até mais legitimidade, tá, para um outro passo que é dado de uma maneira, na minha visão, muito necessária e importante, que é o novo regime da coisa julgada. Certo. Nas ações coletivas. Né? Sim. Porque, enfim, eu não sei se a gente vai falar sobre isso mais adiante, Renato, mas só para dizer como vivemos hoje. Né? Nós vivemos aquela eterna discussão, hoje repetitiva no STJ, né, afetado, do artigo 16, da coisa julgada na esfera do território, né? Sim. E temos a questão da coisa julgada segundo o eventum litis, que é justamente a ideia de que, olha, se a ação civil pública ou a ação coletiva for procedente, né, o indivíduo integrante do grupo pode dela aproveitar e executar individualmente. Se for improcedente, ele pode tocar a ação dele individual. Vejam como isso no sistema de precedentes não faz sentido. Imaginando que nessas situações, sobretudo de direitos individuais homogêneos, é até recomendável, eu defendo isso dentro da AGU, como advogado. Já que tem a ACP, vamos instaurar um IRDR nela. Ou se está no STJ, vamos instaurar um resto repetitivo. Porque hoje, o sistema de hoje, depois a gente discute o projeto, podemos discutir. Mas o sistema de hoje, se eu ganho, se eu fazendo a pública ré, ganho a ACP, eu continuo respondendo milhares de ações individuais. Se eu perco a ACP, eu tenho as execuções individuais contra mim. Na minha visão, não faz sentido. Por quê? Se é para ganhar, se é para ganhar ou perder, vamos formar um precedente vinculante também. E o sistema, não só ao tornar prioritário, mas ao regular a coisa julgada, torna isso mais sistemático e, do ponto de vista sistemático, possível. Né? Antes de passar para a próxima pergunta, só fazer um comentário aqui, Fábio. Você tratou de pontos de interseção em que há uma similitude de tratamento no projeto de lei 4441/2020, do deputado Paulo Teixeira, e no anteprojeto que essa comissão de juristas apresentou por meio do CNJ ao Congresso Nacional. Mas, fazendo um comparativo, eu queria olhar a tua opinião, porque até para ver se coincide com a minha. Fazendo um comparativo entre os dois projetos, que são dois projetos sobre tutela coletiva, apesar da forma como está lá na ementa, né, no tratamento do PL 4441, mas é um projeto de lei sobre tutela coletiva. Fazendo um comparativo entre os dois projetos, me parece que o anteprojeto entregue pelo CNJ é melhor, ele é mais completo, ele disciplina melhor alguns institutos do que o PL 4441. Eu te pergunto, o fato deles, né, virem a tramitar paralelamente, é óbvio, devem ser distribuídos para tramitar, enfim, apensados, enfim, e tal, mas não pode gerar algum tipo de confusão
Porque hoje já está gerando, as pessoas não sabem qual é o PL que está sendo comentado nos artigos jurídicos. Veja, estamos falando aí de algo que surgiu há um mês e as pessoas não sabem se estão falando do deputado Paulo Teixeira ou do projeto entregue pelo CNJ. Aí você imagina a tramitação. Então, assim, não era o momento de já se sentar e tentar uniformizar para a construção de algo que possa, digamos assim, condensar o que há de bom nos dois projetos. Qual a tua opinião sobre isso, Fábio? Olha, esse é um tema muito interessante, Marco, e eu te confesso que, veja só como é curioso, quando eu fui convidado para fazer um parecer para a Procuradoria-Geral Federal sobre o projeto, eu tinha acompanhado na mídia a apresentação pelo conselheiro Henrique Ávila e outros que compuseram, enfim, não foi toda a comissão por causa da pandemia, etc., mas eu tinha visto isso, até porque sigo o conselheiro nas redes sociais, etc., e eu falei, vou receber o projeto do CNJ. E foi quando a minha surpresa que eu vi que o PL 4441 não era o projeto do CNJ, que ainda tinha, hoje mais não, mas ainda tinha status de anteprojeto. Eu até liguei para um amigo que atua no processo legislativo, na Câmara dos Deputados, e pelo que eu entendi do processo legislativo, a tendência é que esses PLs eles sejam submetidos a uma comissão especial. Ou seja, a gente tem aquelas comissões permanentes de Constituição e Justiça, orçamento, etc. E quando um projeto transpassa, parece que mais de 3 comissões, elas são submetidas a uma comissão especial. E nesta comissão especial, que tem presidente e relator, esse tipo de questão ela precisará ser, de fato, acertada. Ou tocaremos, pelo motivo A ou B, o projeto do CNJ, ou faremos uma fusão. Me parece que uma dedicação exclusiva a um procedimento de ação civil pública não deve vingar, considerando o trabalho do STJ, mas com todo respeito, obviamente, à contribuição do deputado federal Paulo Teixeira. Então, deve haver, né, uma uniformização do ponto de vista do processo legislativo. Eu concordo com você que é extremamente necessária, porque eu fui um dos que me confundi na hora Aí eu fiz o cotejo, analisei dessa maneira. Mas, de fato, não é saudável. Vamos criticar a produção antecipada de prova coletiva, que tem no PL 4441. Aí a gente pega o projeto do CNJ. Mas onde é que está isso? O regime de independência, o regime de prevenção. Vejam, quantos problemas um PL só já não dá. Pois é. Olha, está excelente, mas esse parágrafo tem que sair, esse artigo tem que sair daqui. Isso é impossível, você foi cirúrgico. É impossível nós conseguirmos trabalhar criticando, pensando, produzindo artigos em cima de 2 projetos, até para fazer referência a artigos, né? Eu, na minha produção aqui dos meus comentários, né? Eu não coloquei artigo nenhum, porque senão eu ia falar o artigo tal em tal lugar. A gente já viveu isso quando eram 2 leis vigentes, né? CPC de 73 e CPC de 15. Agora 2 PL não dá, estou contigo, não tem jeito. Comissão especial, um relator que pense isso e jogue para a comunidade jurídica e para o Parlamento Nacional um único projeto de lei, uma única proposta legislativa. É isso mesmo. Perfeito. Fábio, já que você já tratou da coisa julgada nas leis que hoje estão vigentes, vamos então dar uma... Depois a gente volta para a próxima pergunta, mas acho que você já podia esclarecer como é que os temas da coisa julgada, da litispendência, da prevenção, como é que esses temas estão tratados nos PLs. Olha, maravilha a pergunta. É a chave, né? Para mim, a ação coletiva, compreendido o objeto e a legitimidade, né? Pode falar um pouquinho depois, mas enfim, a chave é a coisa julgada. E a gente avança, dados aqueles problemas que eu já coloquei, da questão da territorialidade. Hoje, na jurisprudência superada, mas é quase que contra a lei a jurisprudência, ainda que a lei seja assistemática, né? E a questão da não comunicação com a esfera individual, não obstante um sistema de precedentes vinculantes, uniformidade de jurisprudência, etc., os projetos eles dão um passo significativo. Depois eu faço uma observação sobre o 441, que me preocupou bastante. Nós avançamos de uma maneira clara, literal,
para uma coisa julgada de alcance nacional. Isso traz, ou seja, é erga omnes e valerá para o Brasil inteiro. Uma ação movida contra o INSS, julgada pelo juiz de Rio Branco, no Acre, do Distrito Federal ou de Porto Alegre, terá a mesma eficácia, a eficácia em todo o território nacional. Isso traz alguns desdobramentos interessantes. O principal deles, eu diria, que é o seguinte: passa a haver uma litispendência entre ações coletivas pendentes em todo o território nacional. Aí vejam só que interessante. Não obstante, proposta por autores legitimados distintos. Aqui, a lei, os dois projetos, quer dizer, o do CNJ é um pouco mais claro na minha leitura, o 4441 fala que é litispendência, mas manda redistribuir. Não, se é litispendência, extinção do processo é resolução do mérito. Né? Mas aqui é uma felicidade casando os dois institutos. Ora, se a coisa julgada irá ser nacional, eu não posso ter duas coisas julgadas nacionais. Se uma ação for proposta pelo Ministério Público e outra ação for proposta pela Defensoria Pública, a segunda ação será extinta, não obstante, se ela tiver o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, a ação será extinta, não obstante essa descoincidência da parte ativa da demanda. Agora, vejam, aí surge, vejam só, é coisa julgada, a gente quer a litispendência e a gente tem que voltar um passinho. Poxa, mas os outros legitimados? Quer dizer, então, que isso está previsto expressamente no PL, que mesmo, ainda que haja, que a ação proposta tenha sido proposta por legitimados diferentes, ainda assim, a coisa julgada de uma vai alcançar as outras, é isso? Vai alcançar as outras. A coisa julgada nacional que se impõe, portanto, a eventuais outras ações coletivas, salvo prova nova, e tem alguns detalhes que talvez a gente não consiga aqui nesses minutos. E mais, a litispendência. A proposta de uma segunda ação pela Defensoria, idêntica a uma proposta pelo Ministério Público, implica em litispendência. Extinção da segunda ação sem resolução do mérito. O que nos leva à pergunta: Fábio, mas e os colegitimados? Poxa, só porque eles agiram 2 semanas depois ou 2 dias depois, eles não atuam como parte ativa, eles perdem o acesso à tutela coletiva? Não, eles não perdem. O projeto do CNJ admite uma espécie de litisconsórcio ulterior. Além do litisconsórcio inicial entre os legitimados, isso ambos os projetos admitem, mas imaginando aqui a ação proposta só pelo Ministério Público, o projeto CNJ admite um litisconsórcio ulterior, que é aquele que o autor entra depois, e o PL 441 não faz tão mal, ele admite a assistência litisconsorcial. E aí, para quem conhece o Instituto do Código de Processo Civil, sabe, né? E eu digo isso sempre, que o assistente litisconsorcial é muito mais litisconsorte do que assistente. Assistente, sim, do ponto de vista que está ali só para ajudar, é o assistente sim. O litisconsorcial, ele se torna parte, até porque é alguém que poderia ser parte, que é o caso dessa legitimidade. Portanto, essa divergência, inclusive, né, Fábio, quanto a... Viu, Fábio? Essa divergência quanto a ser litisconsórcio ulterior, ser assistência litisconsorcial, ela existe na própria doutrina, porque Humberto Dalla entende que é litisconsórcio ulterior e Fred e Zanetti tratam como assistência litisconsorcial no livro deles de processo coletivo. Então, na verdade, de algum modo, a gente tem aí um reflexo da própria discussão doutrinária a respeito disso. Mas no fundo, se compreendido o assistente litisconsorcial como alguém que poderia ter sido parte, tem todos os poderes da parte e não subordina a parte original... o importante é a possibilidade do ingresso. Porque, né, você tem a dispendência prevista, mas você tem a possibilidade do ingresso, independentemente da nomenclatura que se venha a dar, mas você tem essa possibilidade, que é uma garantia fundamental, né? Perfeito. E o 441, só porque uma coisa vai puxando a outra, né? Também trabalha muito bem, que a gente começou falando de coisa julgada erga omnes em escala nacional. Trabalha também a questão da reunião de processos perante o mesmo juiz para se evitar decisões conflitantes e também nos casos de conexão e continência. Ou seja, veja, o sistema fecha. Ele é coerente ao ampliar a coisa julgada
ele é coerente por reunir processos próximos, né? Sim. Próximos pela causa de pedir, pelo pedido, ou mesmo diante de decisões conflitantes, admitir outros autores ingressarem, como assim litisconsorcial, litisconsorte, aqui tanto faz, né? E, além disso, aproximar aquilo que a gente está falando do sistema de precedentes, que também, quando chega lá no STJ, tem o alcance de ordem nacional. E o outro aspecto, Renata, da questão da coisa julgada, diz respeito ao regime de coisa julgada. Sim. Porque temos um regime segundo eventum litis, que não é um regime, na minha visão, nunca foi um regime ideal, né? E é um regime agora incoerente no sistema de precedentes vinculantes. Poxa, no repetitivo, que às vezes a causa não é nem comum, não é nem individual homogêneo, é um acabamento do agravo. O seu processo, não foi o caso do caminho do agravo, ficou parado, mas o regime repetitivo clássico, o seu processo fica parado esperando o precedente do processo alheio. Por que na ação coletiva, que aí sim parte do pressuposto, você está no mesmo barco, você está no mesmo barco. O seu processo, atualmente, né, não precisa ficar parado, e se eles perderem, toca o seu, você pode ganhar. Não faz sentido, não entra na minha cabeça. Em quem pensa em uniformidade, em estabilidade da jurisprudência. Aí vem o projeto e são estabelece. Não são A coisa julgada é pró e contra. Isso. A coisa julgada é pró e contra. É o PL 4441, eu não vou citar aqui o dispositivo, mas ele teve um parágrafo no artigo 25, que é o que trata da coisa julgada, parágrafo 4º, 3º, 4º, que na minha leitura põe isso por terra. Porque apesar de eu caput dizer que a coisa julgada é pró e contra, muito na linha do CNJ e muito na linha do sistema que precisamos, um dos parágrafos usa aquela regra que vale para o CPC, mas não deve valer para a ação coletiva. Qual seja, a coisa julgada pode beneficiar terceiros, mas não pode prejudicá-los. Ora, meus caros, se a coisa julgada é pró e contra, é lógico que a coisa julgada prejudica. Ou seja, trata-se de um dispositivo que, se queremos mudar o sistema e adequá-lo por todas as razões temáticas que a gente está falando, é um dispositivo que tem que desaparecer. Porque, senão, continuaremos, né, diante daquela situação em que o indivíduo move a ação individual dele até para ir tocando, paralela à coletiva, que é tudo que a gente não precisa. E pode ser útil, né? Ele não está errado, ele pode ser útil. Ele está no 4441, mas não está no anteprojeto apresentado pelo CNJ. Não está no anteprojeto do CNJ. O CNJ se vale de um regime de coisa julgada coletiva, pró e contra, na minha leitura, simples e direto. Né? Ô, Fábio, e a previsão da relação entre a ação coletiva e a ação individual que esteja em andamento? Ou seja, o autor da ação individual pode pedir desistência, ele pode pedir. Como é que fica a relação entre a ação coletiva e a ação individual? Para que o autor da ação coletiva ele vai ter ou não a opção de se submeter, de desistir para se submeter à coisa julgada? Como é que fica essa questão das relações entre ação coletiva e ação individual? Excelente pergunta, importantíssima. Há previsão. E a primeira, eu quero crer que nos dois projetos, tá? Assim, a gente passou anos confundindo CPC de 73 com de 15, então se eu falar de um projeto e outro, na dúvida, eu não falo de qual é. Mas me parece que nos dois projetos, e isso não podia ser diferente, eles vão dizer o seguinte: não há previsão não há litispendência entre a ação individual e a ação coletiva. Haveria um vício grave de inconstitucionalidade do ponto de vista do acesso ao Poder Judiciário, inafastabilidade, etc., se a ação coletiva pura e simplesmente vedasse o acesso à jurisdição do ponto de vista individual. Né? Mas como se dá essa relação? E agora, de fato, vai me falhar em qual dos dois projetos e cravar aqui que está nos dois, eu não arriscaria. Mas em um deles, eu tenho certeza que eu me recordo de ter lido e até sugerido um acréscimo, que é a previsão da suspensão do processo individual pela existência da ação coletiva.
o que faz todo sentido se a coisa julgada é pró e contra, e há até uma prioridade de afetação do repetitivo, como repetitivo. Então, se vai suspender lá na frente como repetitivo, eventualmente em sede de apelação IRDR, ou até em sede de récio repetitivo, essa suspensão se justifica. Eu me lembro disso, Renata, pelo seguinte, um dos projetos, eu não sei qual projeto agora, fala que essa suspensão deve ser determinada pelo juiz no saneador. E eu, honestamente, tá, na minha liberdade de olhar, até como advogado público e alguém que vê muita utilidade no sistema de precedentes, eu até sugeri o seguinte, tá? É uma opinião minha, não é uma opinião formal da Advocacia Geral da União e de ninguém além de mim, que essa suspensão pode também ser determinada quando o juiz baixar a petição inicial. Eu não sei por que tem que esperar o saneador. Há algumas preocupações muito claras e muito importantes, isso aí eu cravo nos dois projetos, muito interessantes, sempre que possível o juiz definir o grupo de legitimados, verificar, identificar os indivíduos, etc. E isso demora mais um pouco, né? Isso não é no despacho judicial, isso é no senador. Mas há situações, na minha leitura, pelo menos, em que o juiz pega aquela CP, pega uma CP de direito previdenciário, que eu pego direto aqui, versa sobre a revisão do teto das emendas 20 e 41. O cara olha, tem na tabela tal do CNJ, tem na tabela de assuntos únicos do CNJ. Olha, eu tenho uma CP sobre isso, eu despacho e suspendo tudo. Por quê? Porque a coisa julgada será erga omnes, pró e contra, e se bobear, a tese vai se tornar vinculante pela prioridade de afetação. Então, para. E foca, que é o grande mote do sistema do CPC, do qual eu sou fã, eu não vou negar. A minha preocupação hoje é colocar ele na realidade do foro, e vem acontecendo, por várias forças, não por minha força, mas pela força de vários operadores, isso pode ser trazido para a tutela coletiva, né? E aí, o regime, a previsão existe, no sentido de não obstar o acesso, está dito, importante que esteja. Essa previsão da suspensão é importante que esteja, e está. E eu sou favorável até a uma antecipação tão logo, né, despachada, admitida, entre aspas, o ajuizamento de uma ação coletiva. Aí, aproveitando, Fábio, e negócios jurídicos processuais, né? A gente sabe que estava até conversando isso em outras das nossas lives, que tem alguns temas do CPC de 2015 que a gente pensou, não, isso não vai pegar. E um desses temas foram os negócios jurídicos processuais. Assim que o código, que começar as discussões sobre o CPC, eu disse, rapaz, isso não vai pegar, porque eu não consigo ver ninguém dando a mão a ninguém para organizar procedimento, para mudar regra, para isso. E ao contrário do que a gente imaginava, os negócios jurídicos processuais estão pegando, né? Pegaram e continuam pegando, por assim dizer. Né? E nas ações coletivas, tem previsão de aplicação, não tem nada, vai aplicar a regra geral do CPC ou tem alguma regra que já faz essa remissão? Aí deixa eu até emendar, viu, Fábio? Antes de você responder, já complementa a pergunta. Uma outra polêmica que se tem, porque assim, você vai falar da previsão que há, né, no anteprojeto, no projeto, quanto à pactuação, quanto à possibilidade de celebração de negócios, e a doutrina tem discutido cada vez mais, a gente fez até uma live específica sobre isso no Pé de Vista, sobre a possibilidade de negócio jurídico processual quanto à legitimação extraordinária. Né? Então, eu queria também colher a tua opinião sobre isso, porque aí a maior parte da doutrina critica, né, os que admitem negócio jurídico processual em ação coletiva, não necessariamente admitem em relação à legitimação extraordinária. Então, eu queria também colher a tua opinião em relação a isso. Vamos lá. Há previsão em ambos os projetos de negócios jurídicos processuais. Os negócios jurídicos processuais, eles vieram para ficar na nossa realidade. Eu ainda não vejo uma mudança de paradigma, do paradigma público para o paradigma privado do direito processual. Eu não vou tão longe, mas ajustes procedimentais por meio de negócios processuais, inclusive atípicos, já é uma realidade do nosso direito processual e está prevista nos dois projetos no que tange às ações coletivas. A minha preocupação nesse aspecto, olha só, Marco, eu já analisei os projetos com a visão do advogado público, foi a seguinte:
que pode acontecer. Há mais de um legitimado concorrente para a propositura da ação civil pública. Há aquela questão que eu já coloquei, a litispendência, ou seja, a ação da União que o Marco Aurélio vai propor pode ser extinta sem resolução do mérito, né? Se já foi proposta uma ação coletiva pelo Ministério Público, por exemplo. Aí você vai falar, Fábio, mas fica tranquilo, a União vai pedir o ingresso como litisconsorte ou assistente litisconsorcial, que no fundo é a mesma coisa, no processo do Ministério Público, está tranquilo. Aí é que vem a minha pergunta. E se o Ministério Público tivesse celebrado o negócio processual? Você entra depois, o litisconsórcio é ulterior, o assistente pega o processo do estado em que se encontra, né? E o negócio processual vai atingir a esfera de terceiro. Ele é válido ou não é válido? Na minha leitura, e vejam, tudo que eu estou falando aqui é uma primeira leitura. Eu confesso para você, não precisaria nem confessar porque é uma obviedade, mas é o primeiro debate que eu faço sobre isso, a não ser com aqueles que eu tenho, como foi o Marco, que eu tenho a liberdade de telefonar para trocar ideia. Felizmente eu tenho no meu hall de amigos processualistas de renome nacional. Liguei para o Helder Queiroz, estava na comissão, olha, vem cá, esse negócio aqui dessa certidão, por que não bota aqui, tarará? Enfim, só para dizer, essa é uma preocupação que eu tive. Estou externando aqui... Fábio, especialmente nos casos de litispendência, é que isso me parece mais preocupante, porque você vai ser obrigado a aderir, porque senão se você não aderir, você vai ter que se submeter à decisão sem participar. Isso. Então, ou você adere junto com o negócio que já foi feito, ou se reabre, não é? Uma oportunidade para discussão sobre aquele negócio, para que o litisconsorte ulterior, aí numa excepcionalidade, me parece, para que ele concorde ou não, ou surgir alterações naquele negócio. Porque a gente sabe que quem entra depois pega o bonde andando. Mas me parece que aí é um problema, né? Já que houve uma alteração procedimental. Pensando aqui rapidamente, o que é que tu pensas? Pois é, a questão é essa. É lógico que a gente pode pensar, a lógica, a mecânica do negócio jurídico é que não atinge a esfera jurídica de terceiros, né? Mas aí, no mínimo, a gente questiona a utilidade do negócio processual entre um legitimado e o réu em relação aos outros legitimados. Então, a gente pode ter um negócio processual sobre competência, tem previsão específica. Negócio processual, dispensa a perícia. Peraí, mas agora eu estou entrando como litisconsorte e eu quero a perícia. Então, no mínimo, esse esclarecimento, que a melhor doutrina pode extrair da lei com muita facilidade, mas talvez seja um esclarecimento que precise constar da lei de novo. Até porque, e essa preocupação eu tive das duas leituras, às vezes, o código, eu não sei que o Instagram tem um negócio de cair, né? Então, eu não sei se vai cair, não sei quantos minutos tem. Mas, às vezes, eu tenho uma preocupação com lei especial. Eu tenho a maior preocupação com lei especial, cuja aplicação é subsidiária, e a aplicação subsidiária do CPC está expressamente prevista em 2 projetos, quando ele começa a entrar parcialmente no regime que já está na lei geral. Vamos disciplinar o saneamento? Mas não fala tudo. E aí, esse pedacinho que ficou de fora é um silêncio a ponto de atrair a aplicação subsidiária ou é um silêncio eloquente a ponto de afastar a regra geral? Olha, se eu disciplinei o saneamento e disse que não tem essa etapa, especificamente, esclarecimento do ônus da prova, está num dos projetos do saneamento, não tem esse aspecto que está lá no 354. E aí? Reexame necessário. Cabe reexame necessário para a sentença de improcedência. Pois é. Aí a gente olha e fala assim, não, mas a União é parte legítima autora. Em procedência, ela perdeu lucro da União. Exato. Mas a União é ré também. E especialmente no 44 do CNJ, é nos dois. 441, não tem a sentença contra a União. Não, mas isso está no CPC. Mas aí você não aplica a lei especial. Eu até botei no parecer assim, olha, nunca defenderia essa tese. Mas para surgir alguém para dizer que a lógica da ação coletiva, em que se defende o interesse público primário sobre o secundário e não está a de procedência contra a União, é por ali e volto já.
Olhe, infelizmente a gente tem acabando, 19 né? segundos, a gente vai ter que fazer a parte 2, tá bom? Mas, ó, foi uma delícia. Saudade de vocês. Obrigado pelo livro, que chegou hoje. E o carinho de sempre. Então, vamos continuar conversando em outros Vamos canais, em fazer a outros parte esferas.